Bom dia, hoje nós vamos tratar um pouco sobre o simbolismo no vinho. O que realmente me moveu a estudar o simbolismo na gastronomia, nos vinhos, na cerveja, etc., foi realmente um comentário de São Tomás sobre as bodas de Caná, né? Que está nos comentários de São Tomás, o Evangelho de São João. Então, segundo o grande doutor, o vinho é áspero, e é esse título que a justiça é chamada vinho. Por outro lado, o vinho alegra o coração do homem, e nisto que a sabedoria é vinho, porque sua meditação traz alegria mais viva. Da mesma forma, o vinho inebria. Por esta razão se diz que caridade é vinho, e a caridade é dita ainda vinho em razão do ardor que ele produz. Então, para São Tomás, então, o vinho representa a caridade, a justiça e a sabedoria. Ora, isso não é pouco, né? Aliás, isso é bastante. É uma coisa extremamente profunda. Por quê? Porque nós estamos tratando de um dom do Espírito Santo, né? Que é a sabedoria, de uma virtude cardial, que é a justiça, e de uma virtude teologal, que é a caridade. Quer dizer, então, isso aí demonstra a caridade, a excelência, né? Do vinho, né? Da simbologia dele. E por que ainda frisando? Porque a importância da simbologia, porque a simbologia nos faz sair desse mundo material. Analisar as coisas só em sentido material nos deixa só num plano muito superficial. A simbologia nos leva para outros patamares, para patamares mais elevados e mais espirituais. Lembrando que simbologia é um ser que denota, que alude, que leva a outro ser. Assim, o vinho, que é um ser, é uma bebida, tem suas características químicas, nos leva, pela representação, à caridade. Caridade é outra coisa. Caridade é uma outra coisa. Conforme eu falei, a caridade é uma virtude teologal. Então, um ser que denota outro ser. Eles podem ser abstratos ou concretos, depende do que se vai fazer. O cuidado que se tem que ter na simbologia é que não se pode fazer a simbologia com coisas que não tem nada a ver, que não preserve as características materiais do que se quer analisar. Exemplo claro. Então, pedra. Pedra pode simbolizar a perenidade, claro, mas ela não vai simbolizar a delicadeza. Não está na pedra características materiais que permitem uma ponte com a delicadeza. Flor permite uma ponte, uma alusão, uma simbologia com a delicadeza, e não vai permitir uma simbologia, uma ligação com a perenidade. Então, que fique claro isso. Também há erros, né? Que de simbólicos podem levar a coisas graves, como magia, etc. E tal. Mas se nós ficarmos preservando as características materiais da coisa, fazendo a simbologia com cautela, aí não há risco nenhum. E aí quem disse que o vinho tem a simbologia não sou eu, é São Tomás de Aquino. E aí foi com base nisso que eu passei a ver a gastronomia com outros olhos. Ainda Bento XVI comentando sobre o vinho. O vinho recorda a festa, o primor da criação, em que se pode ao mesmo tempo expressar de modo singular a alegria dos redimidos. Quer dizer, impressionante também. Aí ele está falando um plano teológico, né? A criação de Deus e a redenção provocada pelo nosso Salvador Jesus Cristo. Então, quer dizer, o vinho também poderia simbolizar isso, né? E o que é interessante é que, para analisar o vinho, Deus nos deu o nosso aparelho, né, gustativo, nossa visão, nossa audição, nosso tato, nosso paladar, né? Ele tem uma capacidade perfeita para fazer essa análise, né? Deus nos aparelhou com esses instrumentos justamente para perceber bem as qualidades das coisas. Então, outra questão do vinho ser justiça. A nossa língua ela não percebe os elementos de modo uniforme. Assim, na ponta da língua, nós percebemos o doce, e atrás da língua, nós percebemos o amargo. Ora, então está na língua a própria balança da justiça, né? De um lado o doce, de um lado o amargor. De um lado a misericórdia, de um lado a punição. Então nós temos na nossa própria língua a balança da justiça, né? Lógico que Deus não fez isso de modo gratuito, fez isso de modo para o homem entender e valorizar as coisas e trabalhar em cima disso e se elevar por meio da
da simbologia. A simbologia do vinho, né, vai longe, né? Aliás, boa parte do meu trabalho é feito para isso. Eu já gravei aula comentando sobre, por exemplo, a simbologia do champanhe, que é uma bebida que representa a festa, a comemoração, a alegria. Já fiz comentários sobre o Jerez, que o Jerez representa a virtude da fortaleza, pode representar a Espanha católica, etc. Eu fiz o vinho do Porto, que é o vinho da caridade, que representa... Todo vinho tem a simbologia da caridade, mas o vinho do Porto, em especial, parece representar melhor a virtude da caridade. Se nós pegarmos um vinho Malbec, bem encorpado, bem tânico, ele pode representar a justiça, mas a justiça do lado da punição, ou seja, de uma sentença condenatória. Então, na qual foi justo condenar alguém. Então, ele representa essa sentença condenatória. Ele é pesado. Ele é justo porque punir os culpados também é da justiça. Então, ele representa esse lado. Já um vinho doce, por exemplo, um sauternes, além de outros simbolismos, ele pode representar a absolvição, a justiça feita ao absolver alguém. Então, os vinhos, embora todos eles tenham essa tríplice característica definida por São Tomás de Aquino, eles vão puxar para determinadas características particulares, vão ter outros simbolismos, não vai ter só esses três simbolismos, vão ter outros, né, conforme a característica dele. Quem pode o mais, pode o menos. Se o vinho pode representar coisas elevadíssimas, também pode representar coisas menos elevadas, e por aí vai. Isso aqui é só uma aula a título de exemplo, né? E eu vou comentar agora um pouco sobre a videira, né, e o vinho. A videira é interessante, ela, para produzir bons vinhos, ela gosta de um solo mais pobre, não de um solo rico, né? E uma coisa interessante também é o enxerto, né? E aí, segundo Tanqueray, que tem um livro clássico, né, ele diz o seguinte: um autor contemporâneo, querendo exprimir a ideia de que a graça é uma vida nova, compara um enxerto divino, porque toda a videira é feita na base do enxerto, ou seja, tem a parte de baixo da videira, que está mais ligada ao solo, é de um tipo, e a parte de cima, que vai de fato produzir as uvas, é de outro tipo. Então não é a mesma videira. A teoria do enxerto é que no Brasil, para muitas culturas não se usa o enxerto, mas na Europa, além das videiras e outros, se usa bastante a técnica do enxerto, né? A parte de baixo, né, base ou copa, e o porta-enxerto, que é o topo ou o cavalo. Então, compara um enxerto divino, inserido na árvore silvestre de nossa natureza, o qual se combina com a nossa alma para nela constituir um princípio novo, e por isso mesmo uma vida muito superior. Mas assim como o enxerto não confere à árvore selvagem toda a vida da espécie a que o foram buscar, senão somente uma ou outra de suas propriedades vitais, assim a graça santificante não nos dá toda a natureza de Deus, mas alguma coisa de sua vida, que constitui para nós uma vida nova. Participamos, pois, da vida divina, mas não a possuímos na sua plenitude. Ou seja, um belo paralelo, né? Então Deus faz um enxerto na nossa alma. E como todo enxerto, não transfere todas as qualidades, né? Um belo paralelo entre a videira e a graça. Nós podemos ver um paralelo entre Cristo e a videira, né, e o vinho. Cristo, ao nascer, foi depositado numa madeira, manjedoura. A videira é uma árvore. Cristo é homem e Deus. A videira tem a sua parte enterrada, podendo representar o homem, e a parte do enxerto, podendo representar a pessoa divina. Cristo escolheu uma vida pobre, assim como as boas videiras escolhem solos pobres. Cristo disse: minha hora ainda não chegou. Ora, não adianta colher a uva antes do tempo, pois ela também tem sua hora. Cristo deixou de ser colhido entre os seus quando chegou o seu tempo, assim como as uvas são colhidas na época da vindima. Cristo disse: afastai de mim esse cálice. Olha, o cálice era o recipiente onde os gregos tomavam vinho. Cristo foi surrado, humilhado, esbofeteado, assim como as uvas são esmagadas, destroçadas, pisoteadas para que seja produzido vinho, né?
Cristo sangrou, as uvas liberam sucos. Cristo agonizou na madeira, né, na cruz, no calor. As uvas agonizam em tanques, historicamente, né, de madeira, na fermentação, no calor. Cristo morreu, as uvas também morrem para deixar de ser, pois deixam de ser o que era, né, vão se tornar vinho. Cristo foi crucificado para salvar e alimentar o homem espiritualmente. As uvas são sacrificadas para se tornar um alimento bem mais superior do que elas eram originalmente, o vinho. Cristo ressuscitou incorrupto, perfeito. As uvas renascem melhor ainda sobre o vinho. Os vinhos melhorarão ao longo do tempo, armazenado na madeira. O sangue de Cristo sempre será tomado na missa sob a aparência de vinho. Então, há um paralelo claro entre vinho, a videira, Deus e Cristo, né? E também um paralelo entre o homem e vinho, assim, que os vinhos também envelhecem. Os vinhos podem envelhecer bem ou mal. Os homens podem envelhecer também bem ou mal. Determinados vinhos vão ganhando em sabedoria, ou seja, vão ganhando em complexidade, e mais aroma, e mais elementos perceptíveis no paladar, embora perdem sua força inicial. Os homens também são assim. Se estudam, se adquirem sabedoria, ao longo do tempo vão ganhando em saber, mas vão perdendo em força. Então esse é outro paralelo possível entre o vinho e o homem. Então a simbologia no vinho, não vou falar que é infinito, que só Deus é infinito, mas a simbologia na gastronomia é indeterminada, pode-se fazer desde que se estude, seja preservada aquelas noções, os princípios da simbologia, conforme eu falei no começo da exposição, estão indeterminados. Nós podemos fazer simbologia com doce, com várias comidas, com cerveja, até mesmo com cachaça, mas de todos os que vão ter a simbologia mais elevada vai ser, sem dúvida nenhuma, o vinho, né? O vinho, conforme suas características e riqueza, realmente é insuperável. Bom, essa aula só foi apenas uma exposição geral. Se você gostou da nossa aula, por favor, se inscreva no nosso canal e nos siga no Instagram. Muito obrigado.